Boa noite, bom dia, boa tarde. Muitas pessoas se perguntam sobre o tema sobre a guerra e o mundo espiritual. Muitas pessoas perguntam se Deus é justo, por que existe guerra, por que as pessoas sofrem. Então eu fiz esse vídeo para explicar um pouco da temática, as guerras e o mundo espiritual. Muitas vezes o tema desperta interesse em pessoas cuja história pessoal ou familiar não tem qualquer passagens por guerra. No entanto, se a gente parar para refletir, talvez a gente identifique em nós mesmos atitudes belicosas. O que é isso? Atitudes de guerra em relação à situação, em relação às pessoas, na forma como lidamos com elas ou com problemas que nos apresentam, que aparece pra gente, que a gente convive ali no nosso entorno. Várias guerras foram consideradas justas a seu tempo por agressores e agredidos. E muitas pessoas aderiram com entusiasmo ao exemplo da Primeira Guerra Mundial. Apesar do nosso lento progresso moral, hoje a guerra é vista na maior parte do mundo como uma atrocidade a ser evitada. Mas, quando ainda conversamos da atitude que leva à guerra, por que a gente faz guerra? Que momento uma pessoa decide que vai invadir, matar, vai fazer uma guerra? Qual seria a nossa atitude, por exemplo, diante de um manifestante político mascarado e potencialmente violento? Oramos por ele? Ou sentimos raiva ou medo e reagimos violentamente? É difícil nos mantermos equilibrados diante de uma situação como essa, não é verdade? Mas talvez, combatendo as causas, nossos instintos de natureza animal e imperfeições espirituais, a gente pode minimizar esses efeitos, a gente pode diminuir esses efeitos. E um defeito, um defeito moral que a gente precisa melhorar. Do ponto de vista da reencarnação, existe uma alta probabilidade de já termos participado de guerras, de termos sido algozes, pessoas que causou mal, ou vítimas desse mal, ou as duas coisas. As experiências vividas, elas ficam no nosso inconsciente, marcadas e influenciam nossas ações e as nossas reações. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foram 55 milhões de mortos entre civis e militares. Então vamos dar uma espiadinha nos livros dos espíritos, o que ele nos ensina, o que ele nos fala, O que o livro comunica com a gente. A pergunta 742 do livro dos espíritos, ela fala, o que leva o homem à guerra? O cara estava sentado na sala e ele fala, vou fazer uma guerra. Brincadeiras à parte, a resposta é a predominância da nossa natureza animalesca, da nossa natureza animal sobre a espiritual, a saciedade das paixões. No estado de bárbare, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas, E quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. A pergunta 743, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Nossa, que sonho, gente? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Bonito, A pergunta 542 faz a seguinte menção. Na guerra, a justiça está sempre de um lado? Como é que os espíritos tomam partido daquele que não tem razão? Na guerra, a justiça está sempre de um lado. Então, como é que os espíritos tomam partido daquele que não tem razão? Bem sabeis, a resposta é a seguinte. Bem sabeis que há espíritos que apenas buscam a discórdia, a destruição. Para eles, a guerra é guerra. A justiça da causa pouco lhe importa, pouco lhes toca. Será que poderemos conservar essas animosidades de outras vidas? Depende. Depende de quão sensíveis somos às experiências vividas e da nossa capacidade de superá-las. Portanto, da elevação espiritual de cada um. Será que, com o esquecimento, quando a gente reencarna, a gente recebe a oportunidade de acabar definitivamente com elas?
Raciocinando por essa lógica, devemos estar atentos a essas oportunidades. No livro Nosso Lar, editado em 1944, André Luiz descreve a preparação da colônia espiritual para o início da Segunda Guerra, em 1939. Nos primeiros dias de setembro de 1939, a colônia Nosso Lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne e perturbadora no plano do espírito. André Luiz descreve os preparativos para o auxílio espiritual aos desencarnados e a grande mobilização necessária, bem como toda a atitude dos espíritos superiores. Aqui ele fala, abre aspas, que reconhece os espíritos superiores. Nessa circunstância, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes os povos que se embriaguem com vinho do mal. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem na casa do pai e pagará um preço terrível. Nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de concentração das forças do mal. Sem se precatarem nos perigos imensos, esses povos embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. É muito complicado, Aí eles perguntam aqui, continuando, o homem é culpado pelos assassinos que comete na guerra? Não. Como assim não? Não quando ele é constrangido pela força, mas ele é culpado pelas crueldades que cometa, as crueldades que ele faz. E se ele há levado em conta o seu sentimento de humanidade. As passagens sugerem os dramas de consciência porque passa o espírito envolvido na guerra. Como evitar essas situações? As respostas devem vir de nossa consciência e ser efetivada pela vigilância constante. No livro Caminho da Luz, Emmanuel nos conforta quanto ao futuro, por mais improvável que possa parecer. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo e da alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Então, gente, nos é pedido a responsabilidade de cumprir o desígnio de trazer a paz. Muitos de nós podemos ser antigos europeus, orientais ou até africanos, que, não por acaso, reencarnou em uma terra de tolerância racial e religiosa, distante geograficamente das regiões conflagradas do mundo e, por isso, com relativa proteção. Essa missão é confirmada aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ditada pelo livro Irmão X, pelo médium, espírito Irmão X. Vejamos, para a gente ter um exemplo, um bonito exemplo da civilização que damos na Copa do Mundo, as Olimpíadas, quando recebemos com alegria e respeito povos de outro mundo, em paz relativa, com a segurança relativa. Ainda que de forma imperfeita, conseguimos dar um exemplo de hospitalidade e fraternidade, tão necessário nos tempos conturbados em que vivemos. Fique com Deus. Receba essa mensagem com muita paz, com muita luz. Nos momentos mais complexos, mais difíceis de desespero, tenha fé, tenha esperança. Dias melhores virão. Faça a sua paz. Entregue a sua luz. Desarme a sua guerra. Amém? Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve e deixe 3 coraçõezinhos no comentário. Tchau! Fique em paz.